olho aberto ou olho fechado para desenvolver, para incorporar. Vamos falar sobre o assunto? Eu sei que tem muita gente que não está preparado para essa conversa, tá? Então, para você que não está preparado, por favor, já pula esse vídeo, já vai para o próximo vídeo, porque às vezes você não está preparado para esse tipo de assunto, né? Que é se fica ou não fica com o olho aberto, porque tem pessoas, né, que são ignorantes e não buscam compreender fundamento, não buscam compreender a realidade. Mas eu aconselho, se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai aprender um pouco mais sobre desenvolvimento mediúnico, sobre as entidades, enfim, vai aprender bastante, tá bom? Mas enfim, pessoal, há uma dúvida muito grande aí na mente, principalmente dos médios que começam a se desenvolver agora, os médios que estão começando a trabalhar com as suas entidades, e existe aquela dúvida: olho aberto ou olho fechado na incorporação? Até tem muitas pessoas que dizem o seguinte: se estiver com o olho aberto na incorporação, quer dizer que o médio está fingindo, é marmotagem, porque a entidade ela fica com o olho fechado. Vamos lá, primeiramente vamos compreender sobre a questão: o que é bom, ficar com o olho aberto ou o olho fechado no início do desenvolvimento? No caso, para você que é médio iniciante, a resposta é bem simples, vai depender de você. Não existe uma regra para isso, tá? De forma geral, o olho fechado, para quem está no início do desenvolvimento, ali bem no começo, o olho fechado é melhor. Por quê? Porque ajuda na concentração. Isso é claro, deixando bem claro aqui que eu estou falando de forma geral. Mas o que a gente não pode esquecer que cada médium vai ter a sua particularidade. Porque um exemplo, eu posso dizer aqui, generalizar e falar que ficar com o olho fechado é melhor para a concentração, porém vai ter pessoas que conseguem se concentrar melhor com os olhos abertos. É claro que eu acho que é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, né? Porque às vezes você está com o olho aberto, você vai conseguir ver as coisas e isso pode acabar desconcentrando você ou tirando você do foco. Então, para quem está iniciando, quem está ali na gira ainda, está no início do desenvolvimento, eu aconselharia ficar com os olhos fechados, pois ajuda na concentração. Mas, como eu disse, pode ter pessoas que vão preferir ficar com o olho aberto. Aí, o que eu aconselho? Faça um teste. Você que está no desenvolvimento aí, está começando agora, faça um teste. Hoje eu vou tentar ficar com o olho fechado. Aconteceu isso, senti essa sensação, isso, aquilo, outro. Na próxima gira, quando eu for girar de novo, entrar no desenvolvimento, eu vou ficar com o olho aberto. E veja qual é melhor para você, tá bom? Nada melhor do que você fazer pequenos testes na qual você vai se encaixar melhor. Então é você que vai encontrar o que é melhor para você, tá bom? Agora, a gente já entra num outro detalhe, que é sobre a incorporação, ou seja, o médium já está incorporado, a entidade já está manifestada. Aí tem aquele porém, principalmente para médios conscientes, que ficam a questão: a entidade está ali, eu devo permanecer com os olhos abertos ou eu devo permanecer com os olhos fechados? Simplesmente dê a liberdade para a sua entidade trabalhar, apenas isso. É a sua entidade que vai optar a ficar com o olho aberto ou com o olho fechado, tá bom? Eu sei que muitos médios têm uma coisa na mente assim, se eu ficar com o olho aberto, eu posso estar demonstrando que eu esteja fingindo. Então tem médios que têm medo e acabam fechando os olhos ou forçando, né, para que os olhos fiquem fechados, com medo de repressão, né, de opressão dos outros, com medo de outras pessoas questionarem. E a resposta é bem simples: não se preocupe com os outros, tá? Mas tá com... Deixa pra lá. Praticamente é isso. Deixa pra lá. Simplesmente faça o que te deu vontade ali, porque se você está incorporado, deu vontade de fazer isso, provavelmente é sua entidade ali transmitindo isso pra você, tá bom? Agora, a gente vai pra outra questão. Mas Patrick, as entidades elas ficam sim de olhos fechados, tá? E posso dizer uma coisa pra vocês? Não, a entidade ela não fica de olho fechado. Por incrível que pareça. Por isso que eu disse, né, para muitos que
Pode ser que vocês não estejam preparados para esse tipo de conversa. A entidade, ela não fica com os olhos fechados, tá? Vamos entrar em fatores aqui. Primeiramente, a entidade ela pode sim ficar com os olhos fechados. Ela pode, mas normalmente ela não fica. Por que, Patrick, ela não fica? Principalmente aquelas entidades que você vê rodopiando, dançando, andando para um lado, andando para o outro, dentro ali do barracão, dentro do terreiro, ela não está com o olho fechado. Por quê? Porque ela vai esbarrar em alguém, ela vai bater em algum objeto, ela está com o olho fechado. E eu sei que você vai dar aquela desculpa, mas são entidades. As entidades, elas conseguem sentir a energia do que está ao redor, elas conseguem ter essa captação, essa sensibilidade. Vamos compreender uma coisa. Mesmo sendo a entidade, ela está em um ambiente na qual ela não tem domínio entre os objetos que ali estão. Um exemplo, a entidade chega, mas o pai de santo moveu uma cadeira do lugar e colocou em outro local. É nesse sentido que eu quero dizer. Aí você diz que a entidade ela enxerga com os olhos da alma. Sim, correto. Ela tem essa capacidade. Só que eu acho que a maioria das pessoas esquecem do principal. Corpo físico. A entidade está incorporada, acoplada em um corpo físico. Consequentemente, pessoal, a entidade utiliza do físico do médium. Inclusive a visão. Sim, por mais que você seja médium consciente e consiga enxergar o que está vendo, a sua entidade também está utilizando da sua visão para ver as coisas ao redor. Sim, a entidade ela usa da sua visão, tá bom? Isso é incorporação, é a entidade utilizar do seu físico. Porque se a entidade não utilizasse do seu físico, gente, não precisava aí de incorporar. Por que a entidade ia dançar então? Por que o seu corpo físico no momento da incorporação ia ficar dançando? Compreenderam? Agora vamos compreender quando a gente vê uma entidade no terreiro com os olhos fechados. A gente acha que a entidade está com os olhos fechados. A gente vai conversar com a entidade está assim, ó, com o olho fechado. Na verdade, vamos compreender o seguinte. Existem vamos dizer que três modos no sentido de estar com o olho fechado ou aberto, tá bom? Quando a entidade, às vezes ela está parada, dando uma consulta, às vezes ela pode sim estar com o olho fechado. Mas normalmente quando elas vão se movimentar, elas estão com o olho aberto. Porém, existem três maneiras. Olho fechado, olho aberto e olho cerrado. O que seria esse olho cerrado? Que normalmente é como as entidades ficam, tá? O olho cerrado é aquele olho que é aquela pessoa, aquela entidade que fica com os olhos assim, ó. Quando você olha para isso aqui, vai lhe dar a impressão que eu estou com o olho fechado, ok? Ou seja, você está me vendo aqui com os olhos fechados. Porém, eu não estou com os olhos fechados. Eu estou com os olhos cerrados. O que seria olhos cerrados? Eu simplesmente abaixei as pálpebras aqui dos meus olhos, porém eu consigo enxergar em uma pequena cavidade aqui que eu consigo deixar aberta, né? Isso é olhos cerrados. Eu não estou com os olhos totalmente abertos e não estou com os olhos totalmente fechados, tá? É assim que naturalmente as entidades ficam, dando a impressão para quem está vendo que ela está com os olhos fechados, mas ela está com os olhos cerrados. Então ela consegue, ou seja, aqui na minha frente eu consigo ver, ó, aqui a câmera, eu consigo ver que o microfone está aqui, eu consigo ver que a tela está aqui. Um exemplo, se eu pegar uma carta aqui, ó, com os olhos cerrados, olha aqui, ó, olhos cerrados. Eu sei que essa carta que eu estou vendo aqui é o eremita, ó, é o eremita, tá? E tá dando a impressão que eu estou com os olhos fechados, mas eu não estou com os olhos fechados. E isso é o que as entidades ficam normalmente, olhos cerrados. Então a gente tem que compreender e buscar esse fundamento. Qual é o fundamento da entidade ficar com os olhos fechados? Existe sim esse fundamento,
que é quando a entidade está concentrada, quando a entidade está, às vezes, realizando o trabalho. Mas quando ela vai se movimentar, utilizar de objetos, normalmente ou ela vai ficar com os olhos cerrados ou com os olhos abertos. Praticamente isso. Compreendeu um pouquinho? Se sim, deixa sua curtida. Se tem mais dúvidas, comente. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que é de extrema importância, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.